Olá, eu me chamo Emanuele Marques, eu sou médica endocrinologista pediatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e trabalho no Centro Especializado de Diabetes, Obesidade e Hipertensão, o CEDO. Trabalho com crianças e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Em continuidade ao nosso programa de diabetes na escola, hoje falaremos sobre o tratamento, do diabetes mellitus tipo 1, que é a insulinoterapia. Esse projeto Diabetes nas Escolas, eles nos traz grande satisfação, porque esta parceria saúde-escola certamente aumentará o conhecimento, da escola acerca da doença diabetes, e isso permitirá que o aluno se sinta seguro, para realizar o seu tratamento na escola, e também é uma oportunidade, para a escola tratar dessa doença diabetes que cada vez mais tem aumentado no nosso meio. O diabetes mellitus tipo 1, ele é uma doença autoimune, Então, o sistema imunológico, ele leva a uma destruição das células do pâncreas, que são as células onde é produzida a insulina. Com isso, vai ocorrer uma deficiência na produção da insulina, então, o paciente vai ter uma insulina muito baixa e, com isso, aumento da glicose, que é o açúcar do sangue. Então, no paciente com diabetes, eu tenho uma baixa produção da insulina com um aumento muito grande da glicose. Por que é importante a glicose no nosso corpo? Porque o corpo ele precisa da glicose, a glicose é utilizada como energia, para várias atividades do nosso dia a dia, Então, o nosso organismo precisa de glicose para acordar, para brincar, para correr, para estudar, para pensar, para trabalhar. Então, todas as atividades do nosso corpo, a gente precisa de energia, e essa energia pode vir da glicose. De uma maneira mais prática, para a gente entender a ação da insulina, o que a gente tem? Numa alimentação onde eu tenho alimentos como o arroz, o feijão, que são carboidratos, esses alimentos, eles serão absorvidos no nosso organismo e eles vão ser degradados até a forma de glicose, que é o açúcar. Essa glicose, ela vai circular nos vasos sanguíneos até as células, que é para gerar energia. Só que, para que essa glicose consiga entrar na nossa célula, eu preciso abrir uma porta. Então, a insulina é como se fosse essa porta. Uma vez que eu não tenho funcionando bem o pâncreas por essa ação autoimune, eu não vou ter produção de insulina, com isso a glicose não consegue entrar na célula. E a glicose que não entra na célula e fica circulando livre no meu corpo, o que vai acontecer? Ela vai levar a sintomas como aumento da sede, aumento da urina, desidratação, e se não for feito o diagnóstico e o tratamento no tempo adequado, o paciente vai evoluir com a doença diabetes. No caso, o tipo 1, que ele é muito comum em crianças e adolescentes, se essa criança não tiver esse diagnóstico de diabetes e receber o tratamento adequado, ela pode ir a óbito. Então, o tratamento do diabetes mellitus tipo 1 é a base da insulina, Então, por ser uma deficiência na produção desse hormônio, o tratamento será a reposição dessa insulina. Esse ano é um ano de motivo de muita alegria para toda, a comunidade dos pacientes com diabetes, nós profissionais, porque esse ano completou 100 anos da descoberta da insulina. Então, antes de 1922, todo paciente que descobriu diabetes mellitus do tipo 1, ele ia a óbito, porque o tratamento é a base da reposição da insulina, e não existia insulina no mundo. Em 1921, se intensificou, a descoberta da insulina, e esses pesquisadores no Canadá conseguiram, a insulina a partir dos extratos de pâncreas desse cachorro. E essa foi a primeira criança no mundo que recebeu insulina. Essa criança, quase um adolescente, ele tinha 14 anos e aqui foi antes dele receber a insulina. Aqui, após ele receber a insulina. E ele viveu bastante, graças à descoberta da insulina. Então, depois de 1922, ao longo de todos esses 100 anos, foram descobertas várias insulinas, o que melhorou muito o tratamento do diabetes tipo 1. Por quê?
essas primeiras insulinas, elas davam muitas reações, efeitos colaterais, que foram melhorados, né, ao longo desses anos, e hoje nós temos insulinas bem seguras e conseguimos fazer um tratamento melhor. Foram descobertas, né, ao longo desses anos, algumas insulinas inaladas, porém, elas não são liberadas para abaixo de 18 anos, né? Então, o que a gente tem para a faixa de criança e adolescentes para tipo 1, realmente é a insulina injetável. Então, a insulina, ela deve ser aplicada em todo o paciente com diabetes mellitus do tipo 1 para fazer a reposição. E como que a gente aplica essa insulina? Através de injeções, né, subcutâneas. Aqui, para esquematizar, nós temos a pele, né, nessa cor aqui mais externa, e logo abaixo da pele a gente tem um tecido que é chamado subcutâneo, que é um tecido de gordura, que é antes de chegar no músculo. Então, a aplicação de insulina, ela ocorre nessa região. Onde que podemos aplicar insulina no corpo? Na região do abdômen, né, cerca de 3 centímetros longe da cicatriz umbilical dos dois lados, na região da coxa, nessa parte mais medial, lateral, também dos dois lados, na região aqui mais posterior do braço, né, e a região aqui mais superior do glúteo, porque são regiões que têm um pouco mais de tecido gorduroso, tecido subcutâneo. Aqui, esquematizando, né, mais uma vez, a aplicação aqui na região mais posterior do braço, na região lateral da coxa e na região do abdômen, né, sempre aqui nessa região subcutânea. A aplicação de insulina, como que ela vai acontecer, né? Existem algumas formas da gente acessar esse subcutâneo. Então, através das seringas, né, de insulina, aqui a gente esquematiza, né, uma aspiração com a seringa, ou através de canetas aplicadoras. A gente tem canetas descartáveis ou permanentes, e essas canetas têm um visor aqui que facilita, né, a dose e a aplicação. A criança ou adolescente, então, que usa insulina em períodos que está na escola, como que pode ser armazenado? A insulina que foi aberta, né, que está em uso, ela pode ficar em temperatura ambiente, tá? Não precisa ficar na geladeira. Só fica na geladeira os frascos que estão fechados. Uma vez que a criança abriu, né, esse frasco e vai utilizar, ela pode permanecer por volta de 28 a 30 dias, né, fora da geladeira. Então, pode levar numa bolsa de mão. Essa criança ou adolescente que aplica insulina, ela deve levar consigo uma receita, né, de insulina, uma receita médica, e os pais devem autorizar que essa criança, né, faça, ou adolescente, a sua aplicação em horário escolar. E precisa ter, né, no ambiente escolar, um ambiente adequado para que essa criança faça a aplicação. Em relação aos tipos de insulina, nós temos 2 tipos de insulina, né? Porque o nosso organismo, ele precisa de uma insulina lenta, né, existem vários tipos, onde eu posso precisar aplicar de 1 a 4 vezes ao dia, de acordo com o tipo de insulina. Essa insulina lenta, ela vai ser responsável por manter uma base de insulina mínima no meu organismo e, por exemplo, quando eu durmo à noite, ela é responsável por manter bem a minha glicose e acordar, por exemplo, de manhã em jejum com a glicemia controlada. Então, é uma insulina que ela vai ser aplicada para manter uma base ao longo do dia. E nós temos também as insulinas rápidas, né? Esses tipos aqui, que elas serão aplicadas de 3 a 6 vezes ao dia, e muito importante, com relação à alimentação, né? Quando existe uma alimentação rica em carboidratos, por esse aluno não ter a produção, né, da insulina, ele precisa simular o que seria uma produção normal do pâncreas. Então, quando ele se alimenta, ele precisa aplicar a insulina de acordo com a glicemia para que seja corrigido tanto os aumentos, né, como reduções de insulina no corpo. Aqui eu mostro para vocês um exemplo, né, de aplicação de insulina. Então, vamos ver aqui. Esse paciente, ele utiliza a insulina NPH, que é a lenta, que dura ao longo do dia inteiro, e a insulina regular para o horário das refeições. Então,
Se ele estuda, por exemplo, no período da tarde, então ele vai em casa aplicar a insulina do café, né, as 2. Na hora do almoço, ele vai aplicar mais 2, porém, quando ele for lanchar, ele vai precisar aplicar uma insulina regular. Lembrando que essa insulina, ela precisa ser aplicada 30 minutos antes da refeição, por isso muitas vezes esse aluno vai precisar sair um pouquinho antes do intervalo, né, onde ele vai receber o lanche, para que ele aplique, porque ela demora 30 minutos para começar a agir. E aí em casa ele volta a tomar a sua insulina do jantar e a sua insulina ao deitar. Porém, se ele usa esse outro tipo de insulina, não é, que é chamado insulina glargina, que ela tem uma duração maior do que a insulina NPH, e a insulina ultra rápida, que tem também uma ação um pouco mais rápida, ele vai, vamos supor, do mesmo jeito, né? Esse aluno estuda à tarde, de manhã ele vai receber em casa essas 2 insulinas no período do café, no período do almoço ele recebe a rápida, e no lanche da tarde ele precisará receber sua insulina ultra rápida. Lembrando que no caso dessa, 15 minutos antes dele iniciar esse lanche, ele precisa estar fazendo essa aplicação. E aí, no jantar em casa, ele aplica a outra. Nós temos algumas pacientes, né, que ficam na escola no período integral. Então, se ele aplicou essa aqui de manhã em casa, ele vai precisar aplicar na hora do almoço e na hora do lanche da tarde, né? Lembrando que ele vai levar também o aparelho glicosímetros para fazer a medida da ponta de dedo, para fazer o cálculo dessas doses. Sempre lembrando que ele tem que estar portando a sua receita médica, né, do uso da insulina. Além dessas 2 formas, né, de aplicação, com a caneta ou com a seringa, né, a gente também pode fazer o uso, né, da insulina através da bomba de insulina, que a gente chama bomba de insulina. Ele é esse aparelho aqui, né, existe algumas marcas representadas aqui. É um aparelho eletrônico, né, onde aqui a gente dá o comando da dose e aí a insulina segue por esse catéter que fica instalado no subcutâneo. Tem uma facilidade, né, porque a gente consegue programar aqui vários horários. Essa infusão, ela é contínua, né, ao longo das 24 horas, e esse catéter que fica na pele, ele precisa ser trocado a cada 3 dias. Então, o paciente não precisa receber várias vezes por dia, né, aquelas aplicações que eu mostrei anteriormente. Ele é um tratamento de alto custo, mas o governo do Distrito Federal já fornece, né, esse tratamento, existe um programa, e aí, dependendo das indicações, o paciente pode ser incluído ou não nesse programa. Então, o controle, né, do diabetes tipo 1, tanto na criança como no adolescente, ele envolve um conjunto, né? Então, o uso das insulinas, que é para repor o que está faltando no seu corpo, né? Como que ele vai utilizar essa insulina? Então, a gente usa muito a medida da monitorização da glicemia para que ele faça o cálculo da dose que vai aplicar. Então, é importante, né, essa monitorização, aliado a uma alimentação saudável, né? E outro fator muito importante, que é a atividade física. Então, a criança ou adolescente com diabetes mellitus tipo 1, ele pode e deve, né, realizar atividade física, sempre tendo observação da sua monitorização, né, da sua alimentação e fazendo o controle adequado do uso das suas insulinas. Por que o paciente tem que controlar bem, né, essa doença diabetes? Porque a doença diabetes, ela pode levar a algumas complicações, né? Então, a falta de controle da glicemia a longo prazo pode trazer complicações. Que tipo, né, de complicações? Complicações nos olhos, por exemplo, risco de cegueira, complicação nos rins, né? Então, risco de falência renal e em vários outros órgãos do corpo. E o controle da glicemia, ele vai reduzir bastante as chances desses problemas aparecerem. Nós que cuidamos de crianças, né, e adolescentes, a gente sempre visa o máximo que a gente puder de controle, né, nessa idade, para que esse paciente ele chegue na idade adulta, né,
com o menor risco das complicações. Então, a gente tem esse objetivo aqui, na pediatria, de cuidar bastante para que não exista um risco dessas complicações. E isso é possível com o controle, né, da glicemia. E o controle do diabetes tipo 1, né, uma coisa interessante, esse paciente nosso, né, essa criança, esse adolescente, ele passa uma boa parte do seu dia na escola, né. Então o ambiente escolar, ele deve ser um ambiente apropriado, né, para alunos com diabetes, tanto do ponto de vista da sua aplicação de insulina, da sua monitorização, né, alimentação saudável e atividade física, e a educação em diabetes, ela serve como ferramenta, né, de sensibilização e conhecimento para auxiliar a equipe da escola e os alunos sobre essa doença. E melhorar a vida do aluno com diabetes, aumentar a integração, né, desse aluno, aumentar a segurança. Então, ele precisa se sentir seguro na escola para realizar o seu tratamento, além de combater a discriminação por uma doença crônica, né? Então, eu queria deixar aqui, algumas mensagens, né, que existe um aumento, né, isso realmente está sendo observado nesses últimos anos, do diabetes mellitus tipo 1 em crianças e adolescentes, né. Com isso, nós vamos ter cada vez mais contato, né, com esse estudante, né, no ambiente escolar, com essa doença, por ser uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, né, eu tenho que tratar o máximo que eu puder para que eu consiga evitar as complicações, tanto agudas como crônicas. Sabemos que é um desafio, né? Tanto o controle da glicemia como o uso das insulinas, né, para a criança pequena, para o adolescente, né? Então, muitas vezes eles se recusam a fazer esse tratamento, mas temos que vencer esse desafio. Como que a gente vai vencer? A gente fica muito alegre, né, em estar participando, né, desse programa de diabetes na escola, porque sabemos que uma parceria entre os pais e responsáveis por esse aluno, a escola e a rede de saúde, se essa parceria der certo, e vai dar certo, que eu tenho certeza, nós vamos conseguir tratar melhor o diabetes e não permitir que essa doença leve às complicações, tá? Eu achei muito pertinente nessa frase que eu tirei lá da Associação de Diabetes Juvenil, que é a ADJ, que é uma associação muito importante que a gente tem aqui no Brasil, lá em São Paulo, né, que faz muito, né, pelas crianças e adolescentes, né, e também adultos com diabetes, e eu queria deixar essa mensagem para vocês, né. Então, contamos com a escola para apoiar e facilitar a criação de atitudes positivas em relação ao diabetes e colaborar na integração social dos alunos. Juntos, buscamos a valorização da convivência na diversidade, acreditando que os caminhos que escolhemos percorrer são tão importantes e especiais quanto o ponto de chegada. Por isso, convidamos você a conviver com as diferenças e a encontrar seu papel e sua responsabilidade neste processo. Então, cada um, né, do seu jeito, realmente pode contribuir para que a vida desse aluno na escola realmente seja, que ele se sinta seguro para que ele consiga realizar o tratamento da melhor forma possível. Eu gostaria de agradecer muito nessa oportunidade, principalmente a minha equipe, né, lá do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, no CEDOR, que é uma equipe multidisciplinar, né. Então, aqui é representada uma parte, né, da equipe, então nós temos os médicos endocrinologistas, endocrinologistas pediatra também, as enfermeiras, as nutricionistas, as psicólogas e um ganho grande que a gente teve esse ano, que foi a nossa assistente social. Gostaria de agradecer também a Secretaria de Saúde, né, na gerência de nutrição, a Secretaria de Educação por essa parceria tão importante e a escola, né, e a APSUS, que está nos proporcionando esse curso, principalmente um agradecimento grande em nome da Beth. Obrigada.